Você aduba suas plantas? Você sabe a importância de adubar suas plantas? E afinal, é importante mesmo adubar suas plantas? Fica aí hoje que nós vamos começar a desvendar os mistérios por trás de toda a adubação. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Laís, eu sou bióloga, sou paisagista, sou mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem. Se você se interessa pelo tema, não deixa de se inscrever e tocar o joinha. O sininho, na verdade nem é o joinha. O joinha você também pode colocar se você gostar do vídeo, mas é tocar o sininho para você receber todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo, você fica sabendo. Uma coisa que me perguntam com muita frequência é a respeito de adubação. Afinal, é preciso adubar as nossas plantas? E eu digo que sim. Porque muita gente vem com essa ideia de que na natureza as plantas não são adubadas, ela tá lá do jeito que tá na mata, enfim, na floresta, e ela não precisa de ser adubada. Isso não é verdade. Na verdade, ela é constantemente adubada, mas a gente está falando de um ecossistema equilibrado, de um ecossistema cheio de funcionalidades, fungos e vários outros animais que ajudam na reciclagem de material que é aproveitado pelas plantas. No nosso caso, nas nossas plantas de interior, a gente não tem esse ecossistema perfeito, então a gente tem que fazer a adubação com as nossas mãos, senão o vaso nunca vai dar conta do que a planta precisa para sobreviver e ficar bonita. Então hoje eu vou começar a pincelar esse assunto. Vocês estão vendo aqui tem um monte de coisas que a gente pode usar na adubação, mas isso aqui é só uma parte do vídeo de hoje. Esse vídeo é aquele vídeo tudo sobre. Então a gente vai abordar um aspecto grande da adubação, mas nem de longe isso é completo, tá, gente? Tem muito mais coisa na internet, a gente pode procurar, mas isso aqui é só uma pincelada mesmo pra gente entender essa alquimia da adubação. E eu vou dividir esse vídeo em adubação orgânica e adubação química. Eu vou deixar o card aqui embaixo direitinho com os números de cada um. Se você quiser pular, tá lá embaixo. Mas eu já te digo logo que se você quer entender a diferença de um e de outro, se deve usar um ou outro, ou se deve usar os dois, fica aí que hoje o papo é longo. Então vamos lá, vamos começar falando de adubação orgânica. O que é adubação orgânica? A adubação orgânica é aquela adubação que deriva de seres vivos. Tudo que é vivo a gente chama de orgânico. Então vamos começar pelo mais clássico de todos, o esterco de gado. O esterco de gado nada mais é do que as fezes do gado. E essas fezes são colhidas no pasto, essas fezes são fermentadas, curtidas para virar adubo. Isso é um tipo de adubo muito utilizado nas nossas plantas de interior. Uma outra adubação também muito usada é a cama de galinha, que chama muito na agricultura cama de galinha. O que é isso? É o esterco de galinha. Esse esterco de galinha ele é muito bom também para se utilizar como fonte de adubação nas plantas. Só que assim, tem um problema. Assim como o esterco de gado também tem um probleminha. A cama de galinha, ela fede demais. Então a gente não utiliza muito para planta de interior, porque senão você fica com as suas plantas realmente muito bonitas, mas a sua casa fica cheirando galinheiro. Isso não é muito normal. Mas na agricultura, em áreas grandes de paisagismo, se usa muito o esterco de galinha, que também é chamado cama de galinha, para adubação. E por que esses dois são utilizados? São duas fontes riquíssimas de nitrogênio. O que gado come? Folha. Folha é basicamente formada de quê? Nitrogênio. O que galinha, o que aves comem? Aves comem de tudo, desde grãos até insetos, cobras, vertebrados, ou seja, as fezes da galinha são riquíssimas não só nos macronutrientes necessários pelas plantas, que são o famoso NPK, mas também em vários micronutrientes. Então a cama de galinha é sim um excelente adubo, mas é pouquíssimo utilizado para o interior. Mas se você tem uma casa, é bom você saber. Um outro esterco também que é muito utilizado, mas é mais em zona rural, é o esterco de porco, que também é muito rico em nitrogênio. E para que serve o nitrogênio? Para a formação de folhas. Se você quer uma folhagem bonita, você tem que colocar uma adubação rica em nitrogênio, porque essa adubação vai favorecer o desenvolvimento, a estrutura foliar vai ficar melhor da sua planta se você coloca adubos ricos em nitrogênio. Mas existem outros tipos também que talvez você já tenha ouvido, como a farinha de osso. A farinha de osso nada mais é do que os restos animais de frigoríficos. Eles pegam os restos, os ossos que não são utilizados para a parte alimentícia,
fervem, colocam num processo chamado de autoclavagem, que é para matar qualquer bactéria que tiver, qualquer fungo que tiver, qualquer doença que tiver nos ossos. Eles autoclavam isso, secam e moem. E por que que isso é tão importante para as plantas, né? Porque a farinha de osso é um dos principais adubos orgânicos, e eu tô falando que é orgânico porque por mais que ele venha nessa caixinha, como uma caixinha como essa aqui, ele é um adubo orgânico porque ele vem de um ser vivo. Ele é rico em fósforo. Vamos lá. NPK, você já deve ter ouvido falar nessa sigla. O N é de nitrogênio, P é de fósforo e o K é de potássio. Bom, vamos lá. A farinha de osso ela é muito rica em fósforo e fósforo é um dos elementos principais na utilização das plantas para fazer a tão aclamada fotossíntese. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo em que eu explico como você deixar suas plantas maiores e mais robustas. E o princípio básico é aproveitar ao máximo a função fotossintética da planta. Quanto mais fotossíntese a planta faz, mais tendência ela tem de ser maior. E qual que é o centro da fotossíntese? O fósforo. Então, o fósforo é o elemento chave para a formação de qualquer planta. E é muito difícil encontrar o fósforo em outros elementos que não na concentração que tem nos ossos dos mamíferos. Então, por isso que ele é muito utilizado nesse tipo de adubação. A farinha de osso é muito utilizado para se você quiser repor fósforo nas suas plantas. E como que a gente sabe que a gente precisa repor fósforo nas nossas plantas, ou nitrogênio ou potássio? A maneira ideal é a gente fazer uma análise de solo, né? Mas a gente não vai fazer isso para as nossas plantas de interior. Então existem alguns sintomas que são muito peculiares, como por exemplo a folha ficando amarela, avermelhada, e isso é uma tendência de falta de fósforo. Claro que podem ser outras coisas, outras doenças, mas se você descarta todas as doenças, pode ser falta de fósforo. E uma fonte riquíssima é a adubação orgânica por meio da farinha de osso. Existe uma outra adubação orgânica chamada de torta de mamona. A torta de mamona nada mais é do que a mamona processada para virar um adubo. Ela é riquíssima em nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, os macronutrientes das plantas. E ela também é muito rica nos micronutrientes, porque a gente se esquece que os micronutrientes são tão importantes quanto os macros. Não é porque é micronutriente que tem menos importância que macronutriente. A diferença é a quantidade que é utilizada para a planta. A quantidade de micronutrientes é menor, porque é muitas vezes utilizado em nível celular, enquanto que os macronutrientes são formados na estrutura da planta. Então, ela é usada em maior quantidade, enquanto que os micros eles são utilizados em processos celulares da planta. Então, consequentemente, são usados em menor quantidade. E a torta de mamona possui esses dois. Só que qual que é esses dois em grande quantidade, excelente para adubação. Só que qual que é o problema da torta de mamona? Ela é extremamente tóxica. Então, se você tem pets, crianças na sua casa, não é o tipo de adubação que eu recomendo que você faça, porque você corre o risco de perder o seu animal ou de intoxicar as suas crianças por conta disso, porque ela é muito tóxica mesmo. Principalmente associada à farinha de osso em relação ao animal. Por quê? A farinha de osso é osso e o cachorro sente o cheiro de osso. Então ele vai cavar. Se você faz essa composição de fósforo, porque você quer fósforo para suas plantas, e você quer muito nitrogênio e outros micronutrientes para sua planta, que também está disponível na torta de mamona, isso pode ser uma combinação explosiva e uma combinação fatal para os seus animais. Então não misture os dois. Se você tem animais em casa, se você tem crianças, não utilize a torta de mamona, tá? Esquece isso. Existe uma infinidade de outros produtos que você pode usar, como o bocacha, o mousse de minhoca, que vão substituir bem a torta de mamona e você não vai precisar. Agora, se você não tem, você quer um desenvolvimento bastante rápido das suas plantas, use a torta de mamona, tá bom? Mas com parcimônia. E aí, terminando esses, né, os estercos, a torta e a farinha de osso, que são essas coisas mais industrializadas, porque o esterco, ele vem de origem animal, mas ele passa por um processo de industrialização grande. A gente vai para um outro lado da adubação orgânica, que são os adubos que muitas vezes a gente produz até em casa. A composteira doméstica é uma ótima fonte de adubos para suas plantas. O que é a composteira doméstica? É você guardar o resto de alimentos, em vez de jogar no lixo, você coloca numa composteira e espera ela se decompor para utilizar. Todo alimento deve ser decomposto para ser utilizado como adubo.
Não é recomendado você jogar cascas de banana no pé da sua árvore, não é aconselhável você usar casca de ovo, quebrou o ovo e jogou no seu quintal. Isso não é aconselhável por vários motivos. Primeiro porque traz doença, traz rato, mau cheiro, essas coisas. E fora também que no processo de decomposição, quando você coloca uma casca ou um ovo ou qualquer resto de comida no pé da sua árvore, naquele processo de decomposição, os micro-organismos eles tiram nitrogênio do solo para decompor aquilo que está no pé da sua árvore ou da sua planta. O que acontece? Você está tirando a disponibilidade de nitrogênio que você quer dar para sua planta com a compostagem, você está tirando para decompor aquele material que está em cima para depois ele virar nitrogênio. Quer dizer, tá vendo o contrassenso? Você quer adubar, mas você está tirando o que a planta precisa para decompor aquilo que você colocou. Então, primeira coisa, você tem que jogar todo esse lixo numa composteira. Qual que é o problema da composteira? Ela demora muito. E se ela não for muito bem feita, se não tiver um equilíbrio ótimo entre nitrogênio e carbono, você pode desenvolver podridão. Então, é um processo também um pouco delicado, mas que um pouquinho de parcimônia a gente consegue fazer. Se vocês quiserem se interessarem por esse tipo de assunto, eu posso ensinar vocês em um outro vídeo a fazer uma composteira doméstica. Mas esse é uma excelente fonte de adubação orgânica, a compostagem doméstica. Uma outra forma também de você adubar suas plantas é utilizando o bocashi. O bocashi está sendo muito divulgado no mercado como uma excelente fonte de adubação. Isso porque o processo de formação do bocashi ele é um pouco diferente dos outros tipos de compostagem. Existem alguns micro-organismos que são incubados no processo de formação do bocashi e esses micro-organismos no processo de decompor os alimentos, base para o bocashi, eles soltam alguns ácidos que são essenciais para a formação da planta. Ou seja, quando você está usando bocashi, você não está usando somente os elementos químicos que vão ser disponíveis para a planta, mas também vai uma gama de micro-organismos para o seu solo e você vai melhorar a estrutura do seu solo. E isso acontece com os adubos orgânicos em geral, não é só com o bocashi. Qualquer adubo orgânico que você colocar no seu solo, você vai adicionar ele também, fora os elementos químicos, como eu disse, o NPK e os micronutrientes, vários organismos, micro-organismos que estão incubados dentro desse saco de adubo, de esterco, de qualquer coisa. E esses micro-organismos, eles enriquecem o solo, porque eles se reproduzem e isso vai melhorando a estrutura do solo. Fora também que qualquer adubação orgânica retém mais água. Quando você coloca um adubo orgânico na sua planta, você está estimulando com que as raízes e o solo em si segurem mais água. Então você também está melhorando a estrutura do solo e disponibilizando mais água para as suas plantas. E por fim, tem o humus de minhoca, que nada mais é do que o resto alimentar do trato digestivo das minhocas, que também se alimentam de restos alimentares, dos nossos restos de comida. E ele também é um adubo muito rico, porque o trato digestivo das minhocas também soltam várias outras substâncias que não somente os elementos químicos capturáveis pelas plantas, tá? Então, fazendo esse apanhado geral sobre a adubação orgânica, a gente se pergunta, mas afinal, se a adubação orgânica ela é tão completa assim, para que utilizar a adubação química? E a resposta é que você não precisa. A verdade é que você não precisa utilizar a adubação química nas suas plantas. Mas se você quiser, ela é um ótimo estimulante, uma vez que você tenha uma boa base orgânica. Por quê? O problema da adubação orgânica para algumas pessoas é porque ela demora muito tempo para ser utilizada pelas plantas. A gente sempre recomenda, e você que me segue aqui no canal já deve ver que eu falo assim, aduba sua planta a cada 6 meses com bocashi, esterco de galinha, esterco de vaca, qualquer coisa desse jeito. Por quê? Porque a adubação que você faz hoje, ela vai ser utilizada daqui a 6 meses. Então você coloca hoje pensando no futuro. Essa que você colocou agora não é ela que vai ser utilizada pela sua planta. Ela vai ser utilizada daqui 2 semanas, dependendo do que você está usando, daqui 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos. Então, às vezes, a sua planta está precisando de uma adubação para agora
e aí você vai e coloca uma adubação orgânica. Beleza, daqui 2 anos ela vai conseguir utilizar, mas às vezes ela está precisando dessa adubação agora. E a adubação orgânica, nesse sentido, ela não vai muitas vezes te satisfazer, porque ela tem um prazo mais longo para ser utilizada. E é por isso que a gente se utiliza da adubação química, porque a adubação química inorgânica, casada com a adubação orgânica, é sucesso garantido no desenvolvimento da sua planta. Caso, e aí vem um grande caso, você não perca a mão na hora de adubar suas plantas. Vamos lá, o que é adubação química? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a adubação química não é a mesma coisa de defensivo. Defensivo químico é aquilo utilizado para matar pragas e doenças nas suas plantas. É veneno. A adubação química nada mais é do que o elemento químico que é necessário para suas plantas ser utilizado quase que imediatamente quando você disponibiliza ele no solo. Vamos lembrar uma coisa? A adubação orgânica, ela também é química, viu, gente? A gente fica, não quero colocar nada químico nas minhas plantas, mas tudo é química. A gente precisa, nosso organismo funciona à base de reações químicas. As plantas também. A adubação orgânica, ela também é química, só que a diferença é que ela vem de uma origem viva, enquanto essa aqui vem de origem mineral ou industrializada. Vamos falar um pouco mais sobre a adubação química. A adubação química nada mais é do que o elemento químico necessário para a planta utilizar de maneira quase que instantânea. Você coloca e ele está livre para a planta usar. A gente acabou de falar que numa adubação orgânica, ela só vai ser utilizada daqui a muitos meses, enquanto que a química não. Então, por isso que essa combinação perfeita entre orgânica e inorgânica é bom para o desenvolvimento da sua planta. A gente só tem que tomar cuidado, porque todo mundo já ouviu falar na sigla NPK. N é de nitrogênio, P é de fósforo e K é de potássio. E primeira coisa que ninguém entende é qual é dessas letras, né? Porque esse fósforo escreve com F, porque a sigla é P. Porque a gente tem que lembrar que na ciência a gente utiliza muito o latim. Se você me acompanha aqui no canal, eu falo muito o nome de espécies de plantas e essas espécies são em latim. O nome das espécies é feito em latim. Assim como o nome dos elementos químicos na tabela periódica também é em latim. Fósforo em latim se escreve fósforo, com PH. E potássio em latim se escreve cálium, com K. Por isso que é o K. K de cálium e fósforo com PH, que é fósforo em latim, tá? Então, dissolvida essa dúvida, ninguém tem dúvida mais de por que o fósforo com F, que é escrito com F, na tabela periódica é com P, e por que o potássio é K, tá aí a explicação, tá? Agora vamos falar das concentrações? É muito importante mesmo que vocês não comprem um NPK dessa forma que tá aqui. Como assim, Laís? NPK já não vem com essas bolinhas? Não é isso que eu quero dizer. Quando você for comprar o seu NPK para você colocar nas suas plantas, sempre tente comprar não tô fazendo propaganda dessa marca em específico, tá, gente? Mas sim da forma como ela apresenta. Se vocês olharem aqui, tem a composição deles e o modo de uso. Por quê? O NPK, como eu disse, é uma bomba de nitrogênio, é uma bomba de nitrogênio, fósforo e potássio. E se você não souber a quantidade certa, a chance de você errar é muito alta e queimar a sua planta. Tanto que nem é muito recomendado você ficar usando NPK em vasos, porque a chance de você errar é muito alta. Então tente sempre utilizar esses produtos que já são feitos próprios para algum tipo de planta. Eu tô querendo, Laís, você tá querendo vender aí um para cada tipo de coisa. Eu falo, não é, porque eu não tô sendo patrocinada por nenhum, você compra se quiser. Mas o fato é que aqui, além de ter a receita de como você usar, tem outros micronutrientes que vão ser utilizados também para sua planta, e fora que ele é pensado já para esse tipo de planta. Então a chance de você errar na alquimia é muito baixa, porque a alquimia já tá pronta aqui para você. Tá? Então a gente tem o forte samambaias, a gente tem para orquídea, a gente tem para flores. E o que eu queria explicar é essa numeração, que pode ser que você tenha alguma dúvida. Sabe essa numeração que a gente vê aqui, ó? Isso aqui é 94515. A sigla é sempre nessa ordem: NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Então isso quer dizer que eu tenho 9% de nitrogênio, 45% de fósforo e 15% de potássio.
Eu tenho uma outra marca aqui também, esse aqui é específico para rosas. É 8, 12, 10. Significa que eu tenho 8% de nitrogênio, 12% de fósforo e 10% de potássio. Daqui a gente já tira uma conclusão, que quando você quer florescer ou frutificar alguma planta, o elemento químico que tem que ter em maior quantidade é o fósforo. E o fósforo ele é um elemento crucial para o desenvolvimento das suas plantas. Como eu disse lá na farinha de osso, e repito, você não precisa usar só a farinha de osso. Você pode comprar um produto assim mais bem elaborado, com outros micronutrientes, para suprir a sua planta do que ela esteja precisando, tá? Uma outra formulação também que tem saído muito é o enraizador. O enraizador, de novo, não estou fazendo propaganda disso, existem outras marcas de enraizador, mas o que acontece? O enraizador geralmente é um NPK, todos eles têm como base o NPK, mas ele é enriquecido com micronutrientes. Fala, ai Laís, por que você fica falando desse micronutriente? Tem que colocar NPK, tem que colocar NPK, tudo bem, tem que colocar NPK. Só que muitas vezes o NPK não é suficiente, por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente precisa de fósforo para florescer e frutificar as nossas plantas. Só que a flor... Aí tá, você coloca muito fósforo, ela vai explodir de flor. De repente, a flor nasce um dia e no dia seguinte cai. Por quê? A planta não consegue segurar a flor por muito tempo. E isso pode ser uma deficiência de boro. Então não adianta nada você suprir a sua planta infinitamente com os macronutrientes se você não coloca os micronutrientes que vão dar a condição para que os macronutrientes sejam usados. Então você tem que ter os dois, macro e micronutrientes. Ah, mas então eu tenho que comprar todos, eu não sei fazer isso. Não, não compra todos. Se você não entende de adubação, como a maior parte de nós não é engenheiro agrônomo que sabe dosar direitinho as coisas, compra esses próprios para cada um, ou um geral para folhagem, ou um geral para flores e tal, que você vai ter menos chance de errar, tá? Mas é importante que você adube as suas plantas como forma de complementação da adubação química. Uma outra forma também de adubação que eu acho muito legal é a adubação de lenta liberação. O que isso significa? Isso aqui são bolinhas, elas são até mais cerosas, assim, ela tem umas capinhas. Isso aqui é um tipo de adubação que está sendo muito utilizado. Por quê? Porque você tem adubação assim, tipo de uma semana, 2 meses, 6 meses, 5 meses. O que isso significa? Que ele vai ser utilizado ao longo dos meses, até de 1 ano, 2 anos tem. Se você não é o tipo de pessoa que quer ficar adubando sua planta toda semana, eu particularmente gosto. Para mim, uma das melhores atividades é molhar a planta e adubar a planta. Então, eu gosto de adubar toda semana. Se você não é uma dessas pessoas que gosta de adubar a planta sempre, você pode comprar um desse, que é uma liberação lenta, compra a liberação de 1 ano, porque aí toda vez que você for molhando, vai liberando aos pouquinhos. Então, durante 1 ano, sua planta está suprida daqueles nutrientes que vai ter dentro desse. E aí, tenta achar o que tenha os macronutrientes em condições padrão, mais micronutrientes para suprir a necessidade das suas plantas, tá? Aí, eu tenho também um tipo de adubação. Isso aqui é um NPK, que é muito usado, eu já vi em várias floriculturas e viveiros, e é um tipo de adubação também opcional. Em vez de você comprar em pozinho, ele pode vir líquido assim, né? A concentração sempre é muito alta em nitrogênio, carbono, para a utilização das plantas, também é uma ótima opção. É de mais fácil aplicação, porque você dissolve na água, você dilui, né? Dissolve não, você dilui na água e utiliza na hora da rega, também é uma ótima opção. Eu particularmente uso muito desse. E existe também a adubação foliar. A adubação foliar, muitas vezes eles podem vir assim, esse aqui mesmo pode ser tanto na irrigação quanto foliar, esses da Forte Jardim, muitos deles são para duplo tipo de irrigação ou duplo tipo de adubação, ou você pode utilizar também um chorume, que é resto de uma composteira, o líquido que sai da composteira, ou então o líquido que sai também que não deixa de ser um chorume, mas do seu minhocárdio. Do minhocárdio também é uma ótima fonte de adubação. Só que a adubação foliar você também tem que ter muito cuidado. A adubação foliar é a adrenalina na veia. É aquele choque que a planta precisa para se recuperar. É rápida a absorção dela, é muito rápida. Então ela tem que ser muito diluída mesmo, muito, até mais do que no solo. Porque assim, é questão de minutos, às vezes você queima a sua planta. Sempre evitar as horas mais quentes do dia na hora de adubar a sua planta com a adubação foliar, de manhãzinha bem cedinho.
E antes de fazer a adubação foliar, não se esqueça de verificar se o solo está úmido, porque se você aduba e está seco, esturricado, também vai queimar a sua planta, por mais que você coloque na dosagem certa, tá? Deixa eu ver aqui, falei das composições, falei do boro, adubação foliar. Bom, deixa eu ver aqui o que tá faltando. Bom, vamos resumir então, só para resumir. A adubação orgânica é importante? A adubação orgânica ela é fundamental. A adubação inorgânica, ela é importante? Ela é importante. Vocês estão vendo que eu estou colocando uma intensidade de importância muito diferente para a orgânica e para a química? Resumo da ópera, é importante você ter as duas coisas, mas você nunca vai ter uma adubação química que substitua a adubação orgânica. Com um bom trabalho de solo, você consegue chegar a esses resultados num ambiente muito equilibrado com a adubação orgânica, mas o contrário você não consegue chegar. Você não consegue chegar da inorgânica, da química para a orgânica, tá? Então é importante demais que você sempre trabalhe muito bem o seu solo, mantenha o seu regime de adubação orgânica frequente a cada 6 meses, para que ela sempre tenha disponibilidade no solo para utilizar os elementos da adubação orgânica. E complemente isso sempre, quando você puder, com a adubação química. De novo, a adubação orgânica é importante, ela é fundamental. É importante a química? Ela é importante. Eu sempre faço essa relação e vamos ver se vocês concordam comigo. A adubação orgânica, ela é a fundação da sua casa. Se você não fizer uma fundação direito da sua casa, ela vai cair. Não adianta você colocar o melhor porcelanato, que o porcelanato vai trincar. É a mesma coisa. Não adianta você ter uma terra pobre e querer sempre adubar a sua planta com adubo químico, achando que vai suprir o orgânico. O adubo químico, ele tem uma resposta melhor, uma resposta mais bonita, uma resposta mais potente se você tem uma base orgânica forte, tá? Beleza, entendido? Vamos aos dois? Vamos aos dois. Esse vídeo foi só uma introdução a respeito de adubação. A gente tem muito mais o que falar. Se vocês quiserem entender o que cada elemento faz para o desenvolvimento da planta, por que a importância do fósforo, nitrogênio, potássio, boro, cobre, enxofre, por aí vai, o que ajuda a combater doenças, a falta do que causa o que, deixa aqui nos comentários que eu vou fazendo esses vídeos ao longo dos meses para vocês, tá? Isso é um assunto muito importante porque isso acomete muitas das nossas plantas. A gente muitas vezes a folha tá amarelando, a gente não sabe o que é. Pode ser falta de nutriente, mas qual nutriente, né? Então a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Acho que vai ser muito legal para todo mundo entender super bem e cuidar bem das plantas, tá? E eu tenho um desafio para propor para vocês, quero ver se vocês entram comigo. Sabe esse indivíduo lindo aqui, que eu sempre recomendo? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não tem nada a ver com a marca, tá, gente? É só o bocashi mesmo. Você sabia que dá para fazer bocashi na sua casa? Dá para você aproveitar os alimentos da sua casa e fazer o bocashi? Eu quero fazer um desafio com vocês. Eu sei fazer bocashi, eu conheço o processo de fazer bocashi e eu quero ensinar isso para vocês. Mas eu vou fazer isso quando meu canal bater 50 mil inscritos. Tá longe, não tá? Tá mais ou menos, porque meu canal tá crescendo até que numa quantidade bem boa. E eu quero fazer isso quando eu bater 1000 inscritos. Então, compartilhe esse vídeo. Chame todo mundo que vocês conhecem, que gostam de plantas, fala para eles se inscreverem no canal e a gente vai crescendo nessa comunidade. Quando eu bater 50 mil inscritos, eu vou fazer um documentário a respeito do bocashi e ensinar vocês a fazer o bocashi, tá bom? E se você mora em apartamento, isso não é um problema. Esse é o adubo mais fácil de você fazer dentro de apartamento, tá bom? Então, eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau!